Olá, meu nome é Marcos Mariani e venho aqui apresentar meu trabalho que se intitula Simulação Numérica do Problema do Disco Anisotrópico, utilizando o método do Lagrangiano Aumentado, tendo a colaboração de Lucas Rocha e a orientação do professor Adair Aguiar. Na teoria da elasticidade clássica, existem diversos problemas de minimizar o potencial elástico de um material. Em Antimano e Negrão Marrero, de 1987, resolve-se o problema do cilindro e esfera elásticos não lineares anisotrópicos comprimidos. Já em Ting, 1998, resolve-se a esfera elástica linear anisotrópica comprimida. Em ambos os casos, obteve-se tensões normais infinitas próximo ao centro, sendo esse comportamento anômalo obtido para materiais elásticos lineares e não lineares. Alguns métodos de minimização com restrição são o método das penalidades e o método Lagrangiano aumentado. O primeiro obtém soluções numéricas utilizando fórmulas de penalidade. Em Aguiar 2006, resolve-se o problema da esfera proposta em Ting em 1998, aplicando a restrição de injetividade local e a seguinte formulação de penalidade, obtendo-se uma solução sem comportamento anômalo. Já o método do Lagrangiano aumentado torna problemas de minimização com restrição em problemas sem restrição, facilitando a sua resolução. Segundo Powell, em 1978, esse método alcança a convergência mesmo para pontos distantes do mínimo. Utiliza termo de penalidade e parâmetro de Lagrange, além de poder ser utilizado para restrições de igualdade e desigualdade. Objetiva-se resolver o problema do disco anisotrópico comprimido radialmente simétrico, sujeito à restrição de injetividade proposto em Rocha 2021, utilizando o Lagrangiano aumentado. Além disso, deseja-se comparar os deslocamentos aqui obtidos com os alcançados pelo método das penalidades. O problema é dado pela minimização do potencial de energia elástica, onde AE é a região admissível de funções que satisfazem a restrição de injetividade, isto é, o determinante do gradiente de deformação ser maior ou igual do que uma constante pequena epsilon positiva. Considerando deslocamentos radialmente simétricos, tem-se as seguintes deformações. Como o disco anisotrópico é anisotrópico, empregou-se a matriz de rigidez e, utilizando a lei de Hooke generalizada dada por essa relação, obteve-se as seguintes tensões e, em consequência, o seguinte potencial de energia do disco. Utilizou-se a formulação do Lagrangiano aumentado de Nocedal e Wright de 2006, sendo S igual à seguinte fórmula, onde Psi é dado por essa relação e C de U representa a restrição de injetividade aplicada ao problema. Além disso, R é o termo de penalidade e mu de K representa o parâmetro de Lagrange da késima iteração. Empregou-se também uma discretização por elementos finitos, onde G é o vetor de funções de forma. Substituindo tais aproximações, obteve-se a seguinte formulação discretizada para o problema, a qual foi aplicada nas soluções numéricas. O algoritmo foi implementado utilizando a biblioteca de elementos finitos de U2. Esse algoritmo é separado em três partes principais. O loop externo, referente ao método do Lagrangiano aumentado. O loop interno 1, referente à solução da expressão discretizada utilizando o método de Newton-Raphson. E o loop interno 2, referente à busca unidimensional pelo tamanho do passo. Ao final de cada iteração do loop externo, atualizou-se o valor do termo de penalidade R, utilizando tal relação, e do parâmetro de Lagrange mu, caso o resultado não tivesse sido alcançado. Os resultados foram obtidos utilizando as mesmas constantes de Rocha 2021, isto é, C1 igual a 10 à quinta, C12 e C22 igual a 10 à terceira, ρe igual a 1, P igual a 500 e epsilon igual a 0,1. Além disso, os resultados numéricos foram obtidos utilizando malhas com N elementos, presentes nessa tabela. Observa-se o campo de deslocamentos em todo o intervalo e próximo ao centro, observando-se que as curvas se sobrepõem conforme o número de elementos aumenta. Vale notar que os deslocamentos não cruzam a reta tracejada, indicando a não ocorrência de comportamento anômalo. O campo de deslocamentos obtido por Rocha 2021 e pelo método do Lagrangiano aumentado são coerentes entre si, convergindo para o mesmo resultado. O gradiente de deformação J tende a 1 próximo ao bordo do disco e é igual a epsilon, 0,1, na região onde a restrição é ativa, próximo ao centro. Nota-se que os resultados convergem conforme o número de elementos aumenta. O multiplicador de Lagrange é praticamente nulo em todo o intervalo, sendo diferente de zero somente na região onde a restrição é ativa. Aqui, os resultados também convergem conforme os elementos da malha aumentam. Assim, observou-se que os resultados aproximados convergiram para a solução original de Rocha 2021. Com isso, o método do Lagrangiano aumentado representa uma boa ferramenta para problemas de minimização com restrição da elasticidade clássica, podendo ser aplicado em problemas mais complexos. Aqui temos as referências utilizadas. Muito obrigado.